E aí, pessoal, beleza? Então vamos começar com a nossa videoaula da semana, cujo assunto é entalpia. Então, antes da gente começar, vamos lembrar de algumas questões necessárias, que é o seguinte: quando eu lançar para vocês, mandar para vocês as videoaulas, dentro da videoaula sempre vão ter perguntas que vocês vão ter que responder. Então essa é uma maneira que eu coloquei para que eu realmente saiba que vocês estão entrando, assistindo a videoaula por completo. Então as perguntas elas vão aparecendo durante a videoaula. Elas não estão nos slides, elas estão na fala da videoaula, tá? Então são perguntas, aí vocês, lembrando que vocês têm até a próxima aula, no caso essa aula é referente à quarta-feira, dia 1º, então até dia 3 para vocês postarem as respostas às perguntas que eu vou fazer lá no chat lá do Teams. Então você tem aqui 4 perguntas para esse vídeo que vão aparecer, ok? Então essa aula de hoje é sobre entalpia. Entalpia é um assunto novo para vocês. Lá na apostila vocês têm o assunto de entalpia a partir da página 23, lá do capítulo 14. Nós vamos aí ter como objetivo principal final é entender o que significa essa entalpia e também poder calcular a entalpia a partir de 2 processos, utilizando as entalpias padrões e também utilizando a energia de ligação química, ok? Então, para a gente começar a falar sobre a entalpia, vamos lembrar um pouquinho sobre a questão de calor, já que a questão de calor é fundamental para que a gente entenda a própria entalpia. Então, lembrando que a gente já tinha citado bastante sobre essa questão de calor, vocês fizeram várias atividades na última semana sobre calor, que é a energia em trânsito, que flui de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Eu posso determinar a partir de um calorímetro, então nós utilizamos um calorímetro para poder fazer a determinação da quantidade de calor envolvida em qualquer processo químico. E eu tenho por definição que a unidade utilizada aí para calor é caloria, que é a quantidade de calor necessário para levar de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius a temperatura de 1 grama de água. Como as várias formas de energia se equivalem, pessoal, nós podemos expressar também essas quantidades de calor em outras unidades de energia, inclusive do sistema internacional, que é o quilojoule. Então, nós podemos fazer a conversão, que é uma caloria que é igual a 4,18 joules. Por isso que todas as atividades que eu pedi na semana passada, eu pedi para que vocês fizessem os cálculos sempre em calorias e também em joules. Na verdade, a gente utilizava quilocalorias, porque eram quantidades maiores, né? E a gente utilizava daí uma unidade de quilo para não precisar colocar números tão grandes, ok? A unidade sistema internacional para energia é sempre quilojoules. Então, por isso que nós também temos essa transformação. Inclusive, a gente viu lá nas embalagens, que as embalagens elas trazem tanto quilocalorias quanto quilojoules lá, para que elas se adequem aí a tanto o que é mais popular, que é falar caloria para quantidade de energia referente ao alimento, tanto para utilizar também o sistema internacional, que é o quilojoule, ok? Então, para o calor, nós podemos lembrar que toda e qualquer substância possui certa quantidade de energia interna, ou potencial, armazenada em seu interior. Que tipo de energia é essa? Para substâncias químicas, eu tenho parte a energia química, que é a energia da ligação, então toda ligação química tem uma energia envolvida, e a outra parte é a energia térmica. A energia térmica é referente aos movimentos de translação, rotação e vibração que todos os átomos e moléculas fazem. Se essa movimentação for muito grande, é porque eu tenho uma energia térmica maior, e aí as substâncias elas se encontram aí provavelmente no estado gasoso. Quanto mais movimentos eu tiver para as moléculas, ela tem mais energia térmica e as substâncias vão se encontrar no estado gasoso. Nós temos então 2 casos. O primeiro caso é para uma reação exotérmica e o segundo para uma reação endotérmica. Nós já falamos sobre elas, mas olha, esse desenho ajuda bastante a gente verificar o que acontece. Então aqui nós temos a reação na exotérmica, nós temos antes da reação a energia do reagente, representada aqui com um valor maior, né? Aqui não está em valores, mas está aqui
num desenho que representa isso. Depois nós temos no final, a parte em rosa, que é a energia final, nós temos parte da energia sendo liberada, e aí olha o que aconteceu com os produtos, agora eles têm menos energia. E na endotérmica é o contrário, nós temos reagentes com baixa energia, e aí ele vai ter que ter uma energia que vai ser fornecida de forma externa, e no final nós temos mais energia para os produtos. Então os processos exotérmicos, nós temos sempre produtos com menos energia do que os reagentes, e nos endotérmicos nós temos sempre os produtos com mais energia do que os reagentes. Lembrando aqui que vocês fizeram algumas confusões lá em relação àquele experimento que foi o vídeo da semana passada. No experimento, a gente tinha lá a dissolução do hidróxido de sódio aumentando a temperatura do meio. Se aumenta a temperatura, o processo é exotérmico. Ele é exotérmico exatamente por quê? Porque ao acontecer a dissolução do hidróxido de sódio, ela libera energia para o meio. E aí a temperatura da água vai aumentar. Então é um processo exotérmico. Aumentou a temperatura, é exotérmico. E o contrário é endotérmico, quando abaixa a temperatura, exatamente por quê? Porque para acontecer esse processo endotérmico, houve a absorção de energia na forma de calor e aí o meio acabou se esfriando. No caso, o meio lá que nós tínhamos era a própria água. A temperatura da água na dissolução do cloreto de amônio baixou exatamente porque, para ocorrer a dissolução do cloreto de amônio, houve então aí a absorção de energia desse cloreto de amônio. Essa energia veio da própria água, por isso que ela esfriou, porque ela perdeu a sua energia para o processo de dissolução lá do cloreto de amônio. Então, o processo é endotérmico, ok? Então, como conclusão do que acabamos de expor, nós temos a seguinte afirmativa: a energia total após a reação é igual à energia total antes da reação, certo? Nós vimos lá que a energia sempre é igual, só que a diferença é que a energia está sendo absorvida ou ela está sendo liberada, e isso nós sentimos com a diminuição ou aumento da temperatura do meio. E essa é a chamada lei da conservação da energia, ou primeiro princípio da termodinâmica, né? Então, a energia ela sempre vai se conservar. Na ideia de calor, para a gente poder entender e chegar no conceito de entalpia, primeiro a gente vai precisar pensar numa coisa. Como que eu posso aumentar a temperatura de 100 ml de água de 25 até 35 graus Celsius? Então eu quero aumentar em 10 graus Celsius a temperatura de 100 ml de água. Como que eu poderia fazer para isso acontecer? Qual que é a primeira coisa que vocês pensariam? Provavelmente é aquecendo, né? Mas olha, já tinha no slide ali inclusive um liquidificador. Por que será que eu coloquei liquidificador? Porque vejam, no liquidificador nós podemos também aumentar a temperatura. Se a gente deixar a água lá no liquidificador por muito tempo, essas pás do liquidificador que estão gerando ali um trabalho sobre elas, estão movimentando a água, também vão aquecendo. E aí é interessante a gente ver isso porque é o seguinte, ó, no primeiro caso, quando eu aqueço, eu tenho uma quantidade de calor específica para que a água se aqueça, certo? Então tem um valor de calor. Por exemplo, eu estou fornecendo lá, sei lá, 5 joules para que a água aqueça, 5 joules de calor. No segundo caso, usando o liquidificador, tem calor envolvido? Não tem, a quantidade de calor é zero. Isso faz com que o calor não seja uma variável de estado, porque dois caminhos diferentes, um caminho você forneceu uma quantidade X de calor, no segundo foi zero. Então, o calor não é uma variável de estado, diferente da temperatura. A variável de estado ela só depende do início e do fim. Ok? Então, aqui, no primeiro caso, O que C, foi diferente os dois processos. No primeiro caso, eu tive uma quantidade X de calor. No segundo caso, usando o liquidificador, a quantidade seria zero. Então, aí está a diferença. O calor não é uma variável de estado. Então, para poder analisar os processos químicos, era necessário que a gente tivesse uma variável de estado que pudesse ser importante, em vez de a gente ficar falando de calor, porque o calor não seria interessante, já que ele poderia ser, você poderia ter a obtenção daquele mesmo valor de diferentes meios. Então,
surgiu então exatamente a variável de estado entalpia. Então é o nome que se dá a uma variável de estado para os processos químicos. Ela é uma variável que relaciona as trocas de energia sob forma de calor que ocorrem durante todas as reações químicas. Então, é uma nova variável de estado, entalpia. Essa variável de estado ela envolve toda a mudança de temperatura que eu tenho, que está envolvida na quantidade de calor, mas também ela também se relaciona à capacidade de um sistema químico também de realizar trabalho. Então, ou seja, é o total da energia interna que nós temos numa reação química. E essa variável ela é sempre calculada de acordo com a sua variação. Quanto varia a temperatura, nós relacionamos com a ideia do calor e depois nós visualizamos aí o quanto que nós temos de variação de entalpia. Tá? Ela foi determinada por Gibbs, tá? Josiah Willard Gibbs, lá no século XIX ainda. E nós podemos dizer que a variação da entalpia é a medida da quantidade de calor liberada ou absorvida por uma reação a pressão constante. Então, como que eu calculo a entalpia? Do mesmo jeito que a gente falava de calor, usando um calorímetro, só que tem que ser um calorímetro a pressão constante. Por que pressão constante? Exatamente porque as reações químicas acontecem quase sempre a pressão constante. Nós estamos falando do real, das reações que acontecem no dia a dia. A reação que acontece a hora que eu ligo uma chama de um fogão, por exemplo, ela acontece a pressão constante. Que pressão é essa? A pressão atmosférica que está ali. Então, são variações que eu faço a medida a partir do calor liberado, um processo a pressão constante. Isso é a entalpia. Nós falamos sempre de variação de entalpia, não de entalpia absoluta. Então, quando um sistema sofre uma transformação no seu estado, a variação de entalpia, nós sempre vamos chamar então de variação de entalpia, é importante falar sobre isso, que é ΔH, então delta que é de variação e o H aqui é a entalpia. Então nós usamos H, não é hidrogênio, é bom, é importante deixar claro que agora o H maiúsculo sempre é relacionado à entalpia. E nós temos que ela é dada sempre pela a variação de entalpia, nós temos o estado inicial, que são os reagentes, e no estado final, que são os produtos. Eu tenho, então, a variação da entalpia. Inicialmente, eu tenho a entalpia dos reagentes, e por último, eu vou ter a entalpia dos produtos. E o ΔH, então, vai ser a variação que nós teremos, que vai ser a entalpia final, que é o dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Então, ele é bem simples a gente analisar, né? Sempre produto menos reagente, porque é a variação que acontece. Inicialmente nós tínhamos reagentes, no final nós temos os produtos. Então, produto menos reagente, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, é a variação da entalpia que ela é importante para nós. Por que é importante analisar a entalpia? Porque a partir disso nós sabemos se uma reação é exotérmica ou endotérmica. Quando uma reação é endotérmica ou exotérmica, é importante, por exemplo, um processo industrial, ou mesmo para outros processos, mas um processo industrial, por que eles analisam se o processo é exotérmico ou não? Se uma reação a nível industrial está acontecendo com liberação de calor, muitas vezes eles têm que controlar essa temperatura, porque senão chega num extremo que um equipamento pode explodir, por exemplo. Então é necessário que tenha esse controle sobre o valor da entalpia. Então, ou podemos dizer aí que o ΔH é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia do reagente, ou dos reagentes. Nós dizemos então que 1 mol de cada substância tem uma energia total, que é a entalpia característica, assim como tem uma massa característica. Então, para cada substância tem uma entalpia característica que é referente àquela substância. Substâncias diferentes têm entalpias diferentes. Podemos fazer uma analogia aqui, primeiro indo para uma reação endotérmica. Para essa analogia, vamos relacionar um outro processo energético com um processo de reação química. Então, nós temos aqui a bomba d'água, que nós utilizamos lá para movimentar a água, né, a consumo de energia elétrica. Então, eu consumo energia e eu ganho a energia potencial, energia que faz essa água subir sobre uma altitude x, uma altura final x. Então essa bomba da água ela está
entrando energia elétrica para que ela se movimente, e aí eu consigo fazer com que a energia flua, a energia faça com que a água flua para uma altura maior. Então eu gastei energia para isso. Na reação endotérmica, utilizando aqui como exemplo a oxidação do nitrogênio, nós temos que as substâncias finais elas ganham energia, que é que tipo de energia? A própria entalpia. E deve-se fornecer energia para que a reação aconteça. Então eu tenho lá a entalpia inicial, a entalpia final. Nós temos aqui os reagentes, eu vejo que eles estão lá mais abaixo. Eu tenho uma variação da entalpia que tem que ser então positiva, porque eu tenho que fornecer energia. Que energia é essa? O próprio calor. Como que eu sei que está sendo fornecida energia? Porque o sistema está esfriando. Ele está absorvendo energia, pode ser da própria atmosfera em volta ali. Então, se está a 25 graus, por exemplo, ele está absorvendo a energia térmica das moléculas do ar que estão em volta, por exemplo, para a reação acontecer. E aí, em volta ali daquela reação acontecendo, o sistema vai esfriar, já que a reação absorveu essa energia. E os produtos, vejam, com entalpia maior no final. E nós temos aqui, então, um aumento da entalpia. Esse ΔH então tem que ser positivo, certo? A variação tem que ser positiva, já que produtos vão ter mais energia do que os reagentes tinham. Agora, em relação a uma reação exotérmica, nós temos lá em uma queda de água, a água perde energia potencial e nós ganhamos energia elétrica. Então é uma forma que é utilizada para poder empregar uma queda d'água para produzir energia elétrica. Nós ganhamos energia nesse caso aqui. A energia inicial, que é a altura que a água se encontra lá no início. Né? A água tem mais energia, ela vai caindo lá, ela vai movimentar um gerador e assim ela vai fornecer energia elétrica numa altura mais baixa. A energia potencial que ela adquire aqui em cima vai ser aproveitada para fazer com que essa roda d'água ela entra em rotação e assim o gerador vai gerar energia elétrica. A mesma coisa acontece no processo exotérmico. Nós temos aqui o processo de combustão do carbono grafite mesmo. As substâncias elas perdem sua energia, que é na forma de entalpia, e a ganho de calor. Então vejam, os reagentes têm lá inicialmente mais entalpia, uma entalpia maior, e no final nós temos uma entalpia menor para os produtos. E aí nós temos um calor liberado aqui pela reação. Veja, novamente, o que é liberado ainda continua sendo calor, mas o que a gente fala sobre as quantidades de energia envolvida para o reagente produto não é mais calor, e sim a sua quantidade de entalpia. Então, a entalpia inicial ela é maior do que a final, aí eu tenho uma reação exotérmica. Ok? Então, a partir de aqui entra a primeira questão que vocês têm que responder, que é o seguinte. Primeira questão. Dê um exemplo de uma reação com ΔH negativo, ou seja, variação de entalpia negativo. Não vale o exemplo que eu coloquei nesse slide aí, que é o exemplo do hidrogênio mais o oxigênio para produzir água. Tá? Então, primeira questão, dê um exemplo de uma reação com ΔH negativo. Não é necessário você informar qual o valor do ΔH, é só informar o exemplo de uma reação com ΔH negativo. Ok? Dê um exemplo de uma reação com o ΔH negativo. Vamos lá. Continuando, nós temos aqui alguns fatores que influenciam as entalpias das reações e por isso eles vão ser necessários serem informados quando a gente está escrevendo uma equação química para informar a variação da entalpia. Primeiramente, depende da quantidade dos reagentes e dos produtos que participam da reação. E o ΔH que nós informamos aqui é sempre referente a quantidades em mols escritas na equação. Por exemplo, na equação 2H2O mais O2, produzindo 2H2O, ou seja, uma reação... 2H2 mais O2 produzindo 2H2O, é uma reação balanceada da água, e o ΔH aqui é para essa reação balanceada. Então, o ΔH de menos 485 é referente. Em relação aos reagentes, podemos dizer que é quando reagem 2 mol de H2, ou então quando reagem 1 mol de oxigênio,
E em relação ao produto, podemos dizer que esse é o ΔH dessa reação quando são produzidos 2 mols de H2O, ou seja, 2 mols de água. Okay? Então é sempre referente à quantidade que aparece na própria reação. Outra influência importante é a influência do estado físico dos reagentes e dos produtos. Então vejam que nós temos 3 reações com os mesmos reagentes, só que muda o estado físico que a água é obtida no final. É a mesma reação anterior. Primeiro, quando obtém água na forma de vapor, o ΔH da reação é menos 242. Obtendo a água no estado líquido, menos 286. E obtendo a água no estado sólido, menos 292. O que acontece? Por que as variações de entalpia são diferentes aí? Na primeira reação, eu tinha substâncias no estado gasoso produzindo também um produto no estado gasoso. Então a variação foi menor, liberou menos energia para o ambiente, porque aqui é o ΔH negativo, certo? Na última aqui, nós temos um valor maior de entalpia. Por quê? Porque agora a água obtida ela foi para o estado sólido. Indo para o estado sólido, eu tenho no estado sólido menos energia, então, como eu vou ter que ter menos energia para que a água esteja no estado sólido, eu terei um ΔH negativo aqui maior, variou mais o ΔH, exatamente por quê? Porque eu liberei mais energia ao passar a água do estado gasoso para o estado sólido. Por isso esse valor aqui de ΔH é maior. Ok? Desse slide aqui, a partir da análise desse slide, vocês vão responder a segunda pergunta. A segunda pergunta é o seguinte: ocorre maior variação de entalpia de sólido para líquido ou de líquido para gás? Novamente, ocorre maior variação de entalpia de sólido para líquido ou de líquido para gás? Ok? Essa é a segunda pergunta. Aqui vai ajudar vocês a responder essa segunda pergunta. Vejam, ó, nós temos aqui a passagem do gás para o líquido e depois para o sólido. Nós temos que do gás para o sólido tem uma diminuição da agitação das moléculas e do sólido para o gás eu tenho um aumento do saldo de energia, ΔH liberado no final da reação. Então, essa relação aqui ajuda vocês a analisar, juntamente com os valores de cima, a pergunta número 2. E aqui nós temos isso num gráfico. Né? Nós estamos aqui as mudanças da água vapor para líquido para sólido. Também, novamente, ajuda vocês a responder a essa segunda pergunta. Olha, da água para vapor, a diferença que nós chamamos aqui de ΔH de VAP, aqui, esse VAP é de vaporização. Então, aqui, esse ΔH de vaporização é a variação da entalpia necessária para a água virar vapor. Então, de líquido para vapor, o ΔH vai ser mais 43, ou seja, eu tenho que fornecer aí uma energia de 43,7 kJ para cada mol de água para que ela passe de líquido para vapor. Okay? E embaixo nós temos aqui o ΔH de fusão, que é da água sólida para a água líquida. Veja que esse valor é 6 kJ. Aqui perfeitamente, analisando esse gráfico aqui, vocês conseguem responder muito mais fácil a questão número 2 que vocês devem postar. Ok? Olha só, ΔH de fusão 6 kJ e de vaporização 43. Ou seja, eu tenho que fornecer mais energia para ela passar do estado líquido para vapor do que do estado sólido para o estado líquido. Ok? A terceira influência que nós temos para os processos termoquímicos que envolvem aí a análise da entalpia são os estados alotrópicos. Então, o que é um estado alotrópico? O estado alotrópico são as formas diferentes de substâncias simples que eu posso encontrar para um determinado elemento. Por exemplo, o carbono ele pode se combinar em substâncias simples para formar o carbono grafite, assim como ele pode formar o carbono diamante. Outro exemplo, oxigênio pode formar o O2, o gás oxigênio, ou pode formar o O3, que é o gás ozônio.
Veja que se eu mudei o estado alotrópico, a variação da entalpia também é diferente, por isso é tão importante eu ter esses valores. ΔH aqui do carbono grafite em relação à sua queima com oxigênio é de menos 391,1 kJ. E do carbono diamante é igual a menos 395 kJ. Então, é importante que nós informamos daí na reação qual é o carbono que eu tenho, não simplesmente colocar na reação carbono, tem que colocar lá carbono grafite ou simplesmente carbono GR, entre parênteses aqui do lado do carbono, e carbono diamante. Então, a equação termoquímica ela tem que ter informação do estado da matéria, ela tem que ter informação também do estado alotrópico para que eu saiba, consiga encontrar os valores das variações de entalpia. E da onde vão vir esses valores? Esses valores, quando eu precisar fazer o cálculo, que nós vamos fazer daqui a pouco, eu vou encontrar todos tabelados. É importante que eu só consiga visualizar qual é o estado da matéria que eu estou analisando, qual é a reação exatamente, qual a mudança que está acontecendo nessa reação, para que eu possa pegar os valores exatos. Depois nós temos a influência também da temperatura na qual efetua-se a reação. Então veja, ó, nós temos aqui duas reações, aliás, são as mesmas reações, só que acontecendo em temperaturas diferentes. Do H2 mais Cl2, produzindo H2Cl no estado gasoso, todos estão no estado gasoso, mas primeiro eu vou processar ela a 15 graus, depois a 75 graus. A 75 graus, a variação foi de menos 184 e a 15 graus de menos 183. Então, mudando a temperatura, eu tenho uma mudança também na entalpia. Por isso que também eu vou informar a temperatura que aquele processo está acontecendo. Quase sempre, quando a gente encontra os valores tabelados, nós estamos falando da temperatura de 25 graus, que é um valor universal utilizado para tabelar valores de entalpia. A quantidade de calor, pessoal, ΔH3 aí, necessária para aquecer a mistura, de 15 para 75 graus, é diferente da quantidade de calor necessária para aquecer o HCl de 15 para 75. Então, por isso, nós temos a diferença da temperatura para aquecer o reagente em um produto, por isso que nós temos essa diferença nos valores das entalpias. Por isso que é importante informar sempre a temperatura que o processo acontece. E por último, nós temos agora uma pergunta que é sobre a influência da pressão. Essa aqui eu não vou falar e sim vou perguntar. E a pressão, ela influencia na entalpia? Essa é a pergunta. A pressão influencia na temperatura? Na entalpia? Terceira pergunta. A pressão influencia na entalpia? Essa é a terceira pergunta que vocês têm que responder. E aí nós temos agora as equações termoquímicas. Elas estão sempre desse jeito, como a gente viu que estado da matéria, estado alotrópico e a temperatura influenciam o processo. Nós vamos ter sempre aqui essas informações aparecendo nas equações termoquímicas. Olha só, H2 gasoso, meio O2 gasoso, H2O líquido, o ΔH negativo de menos 286. E aqui aparece a temperatura e do lado também tem a pressão. Aqui embaixo também do carbono, olha, ele está informando o estado alotrópico, o restante só o estado da matéria, gasoso, gasoso, o ΔH e a temperatura novamente. E todos eles vão seguir esse princípio. Toda vez que eu tiver uma equação termoquímica, eu tenho que saber essas informações para que eu saiba qual é realmente o processo que está acontecendo, de qual reagente para qual produto que eu estou indo para mim poder determinar a entalpia do processo, ok? Aqui nós temos um chamado estado padrão dos elementos descompostos. O que vai ser esse estado padrão para nós? O estado padrão vai ser a nossa referência para a gente poder analisar as entalpias. É a mesma referência que a gente fala sobre a altitude, né? Por exemplo, nós falamos que São Paulo tem uma altitude de 750 metros, mas 750 metros em relação ao quê? É em relação à altitude zero, que é o nível do mar. Certo? Então, essa altitude que eu analiso para São Paulo é em relação a um padrão, que é o nível do mar, onde a gente coloca como zero. A mesma coisa nós fazemos para calcular a entalpia. Por quê? A entalpia
nós analisamos a entalpia sempre em relação a um padrão também, porque nós calculamos só a sua variação. Como aqui a gente também calculou só a variação da altitude daqui para cá. Então, nós temos que, como referência, um elemento ou composto químico que está no seu estado padrão quando se apresenta no seu estado físico, alotrópico ou cristalino, mais comum estável a 25 graus em um atm de pressão. Essa é a nossa referência. Toda substância simples, então, no estado padrão tem entalpia igual a zero. Ok? Então, vejamos aqui alguns exemplos. O carbono grafite é o estado mais comum do carbono, o estado alotrópico mais comum do carbono. Então, ele tem entalpia zero. A formação do carbono diamante a partir dele vai ter uma variação de entalpia de 1,9 kJ. Mesma coisa em relação ao oxigênio. O oxigênio no estado padrão, que é a substância simples O2, a mais abundante, tem um valor zero de entalpia. O ozônio teria um valor de entalpia a partir da análise do oxigênio de 142 e o oxigênio atômico 249. Okay? Então, nós estamos analisando aqui a variação que acontece a partir da nossa referência, que é o oxigênio O2. O valor da sua entalpia, neste caso, então, é zero. Agora vamos ver um pouco como que a gente calcula os valores da entalpia. E esses valores de entalpia também eles levam alguns nomes específicos. Então, a primeira forma de a gente chamar a entalpia, ou calor padrão de formação de uma substância, é colocar o ΔH, esse zerinho aqui significa o padrão, e o F de formação, ou seja, esse daí é o valor para formar uma substância. O que significa essa entalpia de formação? É como aquela substância ela é formada a partir de substâncias simples. Por que substâncias simples? Exatamente porque as substâncias simples elas têm a entalpia de referência que é a zero. Okay? Então, se eu fizer uma reação aqui entre hidrogênio, que é a substância simples, mais oxigênio, para produzir água, se eu fizer isso no calorímetro, eu vou ter um ΔH de menos 286. Esse valor, na verdade, vai ser o valor da entalpia padrão de formação da substância água. Por quê? Por quê? O valor padrão, exatamente porque ele foi obtido a partir do processo em que a água é obtida a partir de substâncias simples, que a referência é zero. Então, esse aqui vai ser o ΔH padrão de formação da molécula de água para cada 1 mol. Veja que tem barra mol aqui. Então, é menos 286,6 kJ para cada 1 mol a 25 graus em 1 atm. Veja que se a gente for calcular o ΔH, como a gente já viu anteriormente, é a entalpia final menos a inicial. A inicial era os reagentes, afinal os produtos. Os produtos vai ser exatamente o valor aqui da entalpia, o ΔH que nós tivemos. Da onde vem o ΔH? Calculado. Vem do calorímetro, fazer essa reação do calorímetro, que é 286,6. Como nós não sabemos aqui o valor dos produtos, mas nós sabemos que os reagentes é zero, nós vamos ter que o ΔH aqui do produto, que é a água, é igual a menos 286,6. E esse aqui vai ser o valor da entalpia padrão de formação da substância água, ok? Outros exemplos aqui, ó. H2 gasoso mais o enxofre rômbico, que o enxofre também tem duas formas alotrópicas, aqui é a forma rômbica dele, mais O2. Para produzir o ácido sulfúrico, o ΔH de formação do ácido sulfúrico, então, é menos 813. Okay? Aqui tem que ser o enxofre rômbico, porque é a forma padrão do enxofre. Mesma coisa aqui a formação do etanol. Então, esse aqui vai ser o ΔH de formação do etanol e esse é o ΔH de formação do ácido sulfúrico. Se eu tiver essa reação aqui também, carbono diamante mais O2, eu posso chegar, né, ao valor da entalpia padrão da formação do CO2 também, já que eu tenho aqui o carbono... Não, essa não é a resposta, né, pessoal?
Na verdade, aqui eu não posso chegar no valor da entalpia padrão de formação do CO2. Ok? Porque eu tenho carbono diamante aqui. Então, essa reação aqui de baixo, ela não vai servir para você calcular a entalpia padrão do CO2. Ok? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O carbono diamante não é a forma mais comum do carbono, e sim a grafite. Então, a partir dessa reação aqui, eu não tenho a entalpia padrão de formação do CO2. E nós temos aqui valores tabelados para entalpias de formação de várias substâncias diferentes. A partir desses valores tabelados, são encontrados facilmente aí esses valores em tabelas disponíveis, eu consigo saber já a entalpia de formação de várias substâncias diferentes. Olha só, veja que todas que são substâncias simples têm valor zero. E aí vem a próxima pergunta, que é a pergunta muito simples, a gente já acabou de ver isso na verdade, que é a quarta pergunta. Qual é a entalpia do O2 gasoso? Quarta pergunta, qual é a entalpia do O2 gasoso, ou seja, o oxigênio molecular? Qual é a entalpia do oxigênio molecular? É a quarta pergunta. Tá? Então, olha só, nós temos aqui o óxido de cálcio, por exemplo, 1 kJ é menos 634. 1 kcal seria 151,9 negativos, certo? Vocês podem perceber que nem todas as entalpias de formações são entalpias negativas. Tem algumas que são positivas também, mas a maioria são negativas. Muitas, então, a maioria são processos exotérmicos. ΔH negativo, porque é um processo exotérmico. Então, para formar o óxido de cálcio, o processo é exotérmico. Agora, para formar o carbono diamante, que ele seria obtido a partir do carbono grafite, que é a referência aqui, né? Já que ele é a forma mais comum do carbono, aí eu teria um processo endotérmico, teria que absorver energia para acontecer. Okay? Outra forma de a gente também chamar a entalpia de uma reação é pelo tipo de reação que está acontecendo. Então, nós temos aqui a entalpia de combustão de uma substância. A entalpia de combustão de uma substância ela é a variação de entalpia, ou seja, a quantidade de calor liberada na combustão de 1 mol de uma determinada substância. Estando aí todos os envolvidos no processo no estado padrão. Então, por exemplo, a 25 graus, a entalpia de combustão do metano. A reação, se eu fizer essa reação com 1 mol de metano, eu vou produzir aqui gás carbônico, oxigênio, e o ΔH vai ser menos 889,5 kJ, ou seja, a entalpia de combustão do metano é menos 889,5 kJ por mol. Já a entalpia ou calor de combustão do álcool metílico, CH3OH aqui, ela é igual a menos 725,6 kJ. Okay? Então, é a mesma variação, também uma variação de entalpia, porém aqui eu dou um nome para ela de entalpia de combustão. Okay? Eu posso chamar a entalpia de neutralização, se for uma reação de neutralização, ou seja, esses nomes não mudam a ideia do ΔH, só mudam ali uma nomenclatura que a gente usa para dizer que eu tenho aquele tipo X de reação química acontecendo. Aqui nós temos para várias substâncias a entalpia de combustão. Vejam, dão uma analisada aqui em relação ao etanol, que é o combustível utilizado, um dos combustíveis utilizados aí que a gente compra nos postos, né? Menos 1365,6, certo? Uma reação exotérmica. Em relação aqui a outros componentes, ele tem um valor de liberação de energia até alto, que é menor, por exemplo, que o etano, que é menos 1558, ok? E menor do que a sacarose. Olha a entalpia de combustão da sacarose, que faz parte da nossa alimentação, e da glicose também, menos 5.638. Tem um poder muito maior, ok? E agora o nosso objetivo, um outro objetivo principal, né? Espero que vocês tenham entendido aí o que significa essa entalpia. Lembrando que nos horários de aula eu estou lá disponível para qualquer coisa, também pode fazer alguma videochamada pelo Teams para explicar alguma dúvida adicional que não seja possível pelo bate-papo,
Posso mandar um áudio para vocês também, então alguma coisa que ficar, vocês vão perguntando lá no horário de aula, ou até deixa a pergunta depois que eu respondo em outro horário também. Então, para a gente calcular o ΔH de uma reação, a gente vai ver 3 tipos. Hoje nós vamos ver 2 deles. Primeiro, ΔH padrão de formação. Utilizando o ΔH padrão de formação, que a gente viu que são valores tabelados, nós conseguimos chegar no ΔH de uma reação química. Então vamos lá ao nosso primeiro exemplo. Tá? Então veja, nós temos aqui aquela equação que já apareceu anteriormente. Então o ΔH padrão daquela reação vai ser igual a somatório, esse Ezinho é somatório da entalpia padrão de formação dos produtos menos o somatório da entalpia padrão de formação dos reagentes. Nós temos aqui o primeiro exemplo, então. A produção de etanol volta a ser apontada como uma das soluções para os problemas da poluição ambiental. Um acordo entre Brasil e Alemanha permitiu a fabricação de carros movidos a etanol. Dados os valores das entalpias de formação a 25 graus, menos 94,1 kcal, então eu tenho aqui os valores, que são valores tabelados, para o CO2 envolvido na reação aí de combustão do etanol, menos 68,3 para a água e menos 64,4 kcal por mol para o próprio etanol. Primeiramente, escrever a equação que corresponde a essa combustão e, segundo, calcular o calor envolvido na queima de 1 mol de etanol. O calor, então, é exatamente o cálculo daqui da entalpia que nós faremos. Então, a reação é essa, C2H5O2 líquido mais O2, uma combustão, então envolve a entrada de oxigênio, e produzimos gás carbônico mais a água. Essa reação ela tem que ser balanceada, por quê? Vejam que as entalpias de formação elas são para cada 1 mol, então a reação tem que estar exatamente balanceada para que assim eu possa fazer a determinação aí da entalpia total. Então, 1 mol de C2H5OH mais oxigênio vai produzindo, eu vou fazendo o balanceamento, acerto primeiro o gás carbônico, aliás, o carbono e depois o oxigênio e o hidrogênio, e por último o oxigênio lá dos reagentes. Então é 1 mol para 3 mol dos reagentes e produz 2 mols de um produto mais 3 mols do outro. Para calcular o valor envolvido na queima de 1 mol de etanol, que é exatamente a quantidade dessa reação, basta que eu utilize aqui os valores que eu tenho lá a partir dessa fórmula aqui. Então teremos lá o ΔH de formação de todos os reagentes e produtos estão dados. Por que não aparece do oxigênio aí? Exatamente porque o valor do oxigênio é 0, então eu não vou precisar do valor dele. Ele vai ser 0, não faz diferença no cálculo, já que ele é o padrão. Então nós temos aqui este reagente menos 66,4, aqui é 0, este produto menos 94, são 2, ele aparece 2 vezes, então eu tenho que multiplicar esse valor por 2, e a água aqui, que é outro produto, é 68,3 negativos, eu tenho que multiplicar por 3. Tem que tomar cuidado aqui, pessoal, com os sinais, para não confundir os sinais. Aqui eu tenho negativo e negativo, mas eu estou somando 2 negativos, então o valor aqui total dos reagentes, dos produtos, aliás, vai ser totalmente negativo. Okay? Então, nós temos aqui a soma da entalpia padrão de formação dos reagentes e a soma da entalpia padrão de formação dos produtos. E para mim poder calcular, eu vou ter que somar os produtos e os reagentes e fazer a subtração de um com o outro. Então, os produtos vai ser 2 vezes o menos 94, mais 3 vezes o menos 68. Lembrando que aqui vai dar um número negativo, aqui que vai ter a inversão do sinal, porque aqui vai ter menos e o resultado dos reagentes vai dar negativo também. Aqui sim há uma inversão de sinais. E o total aí vai dar menos 326,7 kcal por mol de C2H5OH. Então, essa é o valor da variação da entalpia da combustão de 1 mol de etanol em quilocalorias, ok? Certo, pessoal? Não é difícil fazer esse cálculo, mas tem que tomar cuidado aqui com os sinais para que você não troque aí o negativo e o positivo. Mais um exemplo. Aqui é o contrário, ele já está dando o valor da
da combustão do acetileno, no caso, e ele vai perguntar para você qual é a entalpia de um dos participantes da reação. Então ele fala o seguinte: o calor liberado na combustão completa do acetileno, então o calor liberado significa o ΔH da reação. Ele é menos 1.298 kJ por mol, a 25 graus. Determine a entalpia de deformação do acetileno. Então ele deu aqui os outros participantes da reação, os valores deles, que é simplesmente só a água e o hidrogênio, já que a combustão envolve oxigênio, que o valor também é zero. Então a combustão do acetileno nós temos ela aqui, balanceada, porque nós precisamos desse balanceamento. Já coloquei aqui o ΔH que o exercício forneceu, que é negativo. Eu tenho lá que aqui nós temos o valor total da entalpia dos reagentes e aqui dos produtos. Utilizamos a mesma fórmula, só que agora nós já sabemos esse ΔH. Nós queremos encontrar aqui uma entalpia padrão de formação de um dos participantes. No caso, é do próprio reagente. Então, aqui nós vamos ter uma incógnita, que é a entalpia padrão de formação do reagente acetileno. Então, olha lá, nós substituímos o valor do ΔH já dado, os reagentes, e no produto nós vamos ter um X, é aquilo que nós não sabemos. Aliás, no reagente nós vamos ter um X, é o que nós não sabemos. O oxigênio não aparece valor porque ele está no estado padrão, então seria zero. Okay? E aí, fazendo esse cálculo, nós vamos ter menos 1.298 mais 1.071. Tá? Aqui nós temos um valor da negativa, essa soma aqui, só que daí nós passamos ele para o lado contrário, então ele passa a ser positivo. Então fica 1.071, ou seja, o ΔH de formação do acetileno, que é o meu X da questão aqui, vai ser igual a 227 kJ para cada mol. Okay? Então, falando uma maneira de a gente calcular, que é usando aí as entalpias padrão de formação. Dois exemplos diferentes. Mais uma vez, caso vocês não entendam esse cálculo, vocês fazendo o exercício lá, tendo a dificuldade, vocês me perguntam. Ok? Vamos passar para uma outra possibilidade de a gente calcular o ΔH também de uma reação, que é utilizando energia de ligação. Então, o que é energia de ligação? É a energia de ligação a quantidade de entalpia, ou seja, a quantidade de calor absorvida na quebra de um mol de uma determinada ligação química, supondo que todas as substâncias estão no estado gasoso a 25 graus em 1 atm. Então, se eu tenho no estado gasoso, eu estou quebrando um mol de ligação entre hidrogênio aqui, o ΔH para liberar é 435,5. Percebo que a energia de ligação ela é sempre positiva, porque eu estou quebrando ligações. As ligações, quando elas são formadas com o intuito de baixar a energia. Então, o processo de formação ele é isotérmico, mas para quebrar essa energia, o processo vai ser endotérmico. Eu tenho que fornecer energia para eu quebrar uma ligação química. Okay? Sempre para quebrar uma ligação, o processo é endotérmico. Então, sempre que eu estou falando de energia de ligação, ΔH do processo é positivo, não o cálculo da variação do ΔH da reação, e sim, para cada quebra de uma ligação, eu tenho um valor de ΔH positivo. Então, por exemplo, para quebrar a ligação cloro-cloro, eu tenho um ΔH de 242 kJ para cada 1 mol de ligação. Aqui, vejam que nós temos, nesse processo, a quebra de 4 ligações. Então, eu tenho o ΔH de mais 1.651. É o mesmo carbono e hidrogênio, só que agora eu tenho 4 vezes 4 quebras de ligações. Então, são 4 quebras de ligações aqui. Como são 4 ligações, eu posso dizer que cada ligação carbono e hidrogênio eu tenho um gasto de 1.651,6 kJ no total, dividido por 4, 412, então, para cada mol de ligação de carbono e hidrogênio. Ou seja, uma ligação carbono e hidrogênio quebrada vai consumir 412,9 kJ, ok? E aqui nós temos energias de algumas ligações comuns. Então, os valores também são tabelados. Okay? Então, a partir desses valores tabelados é que nós podemos também calcular a variação da entalpia de uma reação tendo o valor das energias de ligação.
Quanto maior for essa energia de ligação, mais forte é a ligação, ou seja, mais difícil de quebrar. As ligações fracas, elas têm facilidade de ser quebradas, então elas são facilmente quebradas. Quando eu quebro uma ligação, eu sempre vou ter que fornecer energia para isso. Agora, quando ela é formada, o mesmo valor de energia ele é liberado daí. Então, se eu quebrei uma ligação, ela tem um valor positivo, para mim formar essa ligação novamente, o valor é ao contrário, positivo. Sempre o processo exotérmico é o contrário do endotérmico. Então, se para você quebrar aqui, por exemplo, voltando lá à tabela, uma ligação carbono-carbono, você tem que fornecer 83,2 quilocalorias, na formação de uma ligação carbono-carbono, você vai ter uma liberação de 83,2 quilocalorias para cada mol de ligação carbono-carbono que está sendo formada. E vamos ver então como que a gente faz aí para calcular o ΔH agora utilizando isso. Aqui é diferente, pessoal, não tem uma fórmula específica. O que nós temos é o seguinte, nós temos que saber a reação e essas energias de ligação que são tabeladas. E aí nós vamos fazer o seguinte análise, olha só, aqui nós temos essa reação aqui, CH4 mais O2, produzindo CO2 mais 2H2O. Então nós temos que saber todas as ligações envolvidas aqui. Aqui do lado do reagente, o que acontece para a reação começar a acontecer? Não é a quebra de ligação? Então do lado dos reagentes nós temos a quebra das ligações. As ligações são quebradas, então eu forneço energia. O valor aqui do lado dos reagentes vão ser sempre positivos quando a gente está analisando a energia de ligação. E no lado do produto que nós temos? No produto vão sendo formadas novas ligações. Quando eu formo novas ligações, eu tenho um processo exotérmico, a liberação de energia. Então do lado dos produtos, sempre o valor aqui da soma das ligações refeitas é negativo, já que eu libero energia quando eu formo uma nova ligação química. Então, o ΔH da reação vai ser igual ao ΔH do rompimento das ligações, mais o ΔH da formação de ligações, ou seja, um valor positivo mais um valor que vai ser sempre negativo. Por exemplo, aqui nós temos lá a reação que nós estamos analisando, olha as reações, olha o que nós temos na reação. 4 ligações carbono-hidrogênio, 2 ligações, 2 mols aqui, ó, veja que tem um 2 na frente, a quantidade de mols também tem que ser levada em consideração. 2 mols de ligação duplo oxigênio-oxigênio, nós temos o valor lá em cima da tabela também, e no nosso reagente nós vamos ter aqui CO2 e água, olha, quebrou essas ligações aqui, rompe 4 ligações carbono-hidrogênio, 4 vezes 413, 1.652. Depois, rompe-se 2 mols de ligação oxigênio duplo oxigênio, 2 vezes então o 494, dá 988. Depois que eu já calculei o total do ΔH de rompimento, agora eu vou ver as ligações que estão sendo formadas. Eu formei 2 ligações carbono duplo oxigênio. Então, nós temos 2 vezes o menos 804. Veja que aparece valor negativo agora aqui, já que é a formação da ligação. E por último, nós formamos 2 ligações oxigênio e hidrogênio. E aí eu tenho, então, 4 vezes OH. Por que 4 e não 2 vezes OH? Porque aqui, no balanceamento da reação, eu tenho 2 vezes a molécula de água. Então, é 2 vezes e tem 2 ligações. Então, 2 vezes 2 ligações são 4. 4 vezes 463 é igual a 1.852 kJ. E esse aqui é o ΔH de formação total que nós temos. Agora, para mim saber o ΔH da reação como um todo, basta eu somar todos os valores aqui. Os valores que foram rompidos, que são positivos, e na formação, que aparece o lado dos produtos, que são sempre negativos. Somando tudo aqui, o ΔH da minha reação vai ser igual a menos 820 kJ. Okay? Ou seja, é uma reação do tipo exotérmica. Certo? Um segundo exemplo